O gráfico abaixo demonstra a percentagem de adultos americanos que fumam ao longo do tempo. Supondo que a tendência demonstrada pela informação tem se mostrado estável desde 1945, use o gráfico para estimar a percentagem de americanos adultos que fumavam em 1945. Vamos ver. O eixo horizontal diz em anos desde 1965. Esse ponto é 0 anos desde 1965. De fato, ele representa 1965. A gente vê que parece por volta de, se eu fosse estimar, parece que por volta de 42% dos americanos. Só de olhar para esse gráfico já sei que não é um número exato. Aproximadamente 41% ou 42% dos americanos fumavam em 1965. Com base nesse gráfico. E então, 5 anos mais tarde, em 1970, 10 anos, depois seria 1975. Eles não oferecem uma amostragem dos dados ou não têm dados de cada um dos anos mencionados. Isso é apenas dos anos que por acaso tínhamos. Mas o que é claro é que parece haver uma relação linear negativa que não seria difícil de traçar em uma reta. Assim, eu vou apenas estimar e tentar traçar uma reta sobre esses dados. Portanto, nossa reta pode se parecer um pouco com isso. Parece ter uma forte relação linear negativa. Quando digo que é uma relação linear negativa, vemos que conforme o tempo aumenta, a percentagem de fumantes nos Estados Unidos vai decrescendo. Logo, isso é o que faz com que essa seja uma relação negativa. O que eles estão perguntando? Querem estimar a percentagem de americanos adultos que fumavam em 1945. Bom, 1945 estaria à esquerda de 0, por isso podemos até entender como se 1945 fosse 20 anos antes de 1965. Então vejamos se eu consigo desenhar isso. 20 anos antes de 1965 seria 5 anos antes de 1965, 10 anos, 15 anos, 20 anos antes de 1965. Poderia até mesmo colocar como menos 20 anos desde 1965. Você pode entender como 20 anos antes de 1965 e representaria 1945. E uma coisa que podemos fazer é tentar de maneira bem aproximada estender a relação linear negativa para trás. Nos permitem fazer quando dizem presumindo que a tendência demonstrada na informação era estável. A tendência era estável. Essa reta representa a tendência. Vamos continuar andando para trás na mesma proporção, portanto, algo como isso. Quero ter certeza de que a proporção pareça ser a mesma aqui. E você pode tentar estimar. Poderia dizer, 20 anos atrás, 1945, se eu fosse estender essa linha para trás, parece que 52% da população era fumante. Parece que estamos em 52%. Outra forma de entender seria, na verdade, tentar calcular a taxa de declínio. E digamos que faríamos isso ao longo de 20 anos. Por que seria útil? Porque a gente estaria voltando 20 anos no tempo. Portanto, se voltarmos 20 anos desse ponto, então isso é 1965, e você andará 20 anos em direção ao futuro. E isso são 10 anos, isso são 20 anos, minha mudança na horizontal será 20 anos. Qual será a mudança na vertical? Parece que tem uma queda de pouco mais de 10%. Parece que é uma queda de 11 ou 12%, então vou apenas dizer 11%. E vamos ver se isto é coerente. Se seguisse por mais 20 anos, parece que mais uma vez teria descido em 10%. Portanto, parece algo próximo de 10%. Se estivesse seguindo a reta, provavelmente seria o mesmo número. Eu vou escrever assim. Caiu em aproximadamente 10%. Aquela linhazinha rabiscada está dizendo aproximadamente menos 10% a cada 20 anos. Então, se voltar 20 anos, vai aumentar sua percentagem em 20%. Isso deve subir sua percentagem em 10%, eu diria. Se começasse em 41% ou 42%, que é o que vimos quando simplesmente estimamos, você deve chegar em 51% ou 52%. Minha estimativa de percentagem de americanos adultos que fumavam em 1945 seria 51% ou 52%.